Vocês tinham me perguntado anteriormente, antes da gente mudar de live, se eu fizesse por uma razão trigonométrica, iria dar o mesmo valor, né? Então, bora lá, vamos tirar essa prova dos 9. Eu poderia fazer... Alguém falou? Não? Tá. Qual razão trigonométrica vocês gostariam que eu fizesse? Posso fazer por cosseno? Então, se eu fizer por cosseno aqui, ó, tá? Para achar o cateto adjacente. Vamos por cosseno. Cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente, que é o que eu quero, né? Dividido pela hipotenusa, que é 12. O cateto adjacente é a raiz de 2 sobre 2, que é igual a A sobre 12. Passo 12 para lá, multiplicando, vai dar 12, raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é 6, 12 por 2 é 6, e raiz de 2 é 1,41, aproximadamente. Calcula aí quanto é que dá essa multiplicação. R$ 8,46? Ué, então deu alguma coisa errada. Peraí. Adjacente. 8,48. Ai, claro, eu peguei errado aqui. É raiz de 3 sobre 2. Desculpe, gurizada. Professora mosqueou. E a raiz de 3 não é 1,46. É 1,7. Agora vai dar. Vou dar meio certo, então, professor. Não, dá totalmente errado. Pode me dar totalmente errado, porque eu assumo isso, ó. Certo? Dá 10,39 também. Ah, tá. 10,39. Isso aí, metros. Tá? Pode dar uma diferencinha aqui, ó, pelo arredondamento da raiz que eu fiz grotescamente com uma casa decimal, tá? Mas demais é isso aí. Então, daria tanto para fazer por Pitágoras, quanto por uma razão trigonométrica. Eu fiz por cosseno. Se o cara tivesse feito por tangente, daria também, tá? Então, vai funcionar por Pitágoras, vai funcionar se eu tivesse usado cosseno, e funcionaria, daria o mesmo 10,39 se eu tivesse usado a tangente. Porque é matemática, gurizada. Estou calculando a mesma coisa de maneira diferente. Então, tem que dar o mesmo resultado, certo? Bora lá? Querem copiar isso aqui? Para mim já foi, professor. Ok. Olha só. Vamos pegar dois exemplos que tem na página subsequente ali, né? Na página 2, então, desse arquivo que eu coloquei. Tá? São exemplos que vêm lá com um probleminha matemático envolvido, tá? A gente está pegando trigonometria bem de leve, tá? Isso aqui é uma trigonometria lá no ensino fundamental, para vocês relembrarem a situação. Depois a gente vai pegar mais pesado. Não se preocupem que não vai ficar aqui nesse pudim de claras. Suave, suave. O negócio vai pegar fogo daqui a pouco. Primeiro exemplo diz assim, ó. A rua Teonório Quadros e a avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus.
O posto de gasolina Estrela Azul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, a 4.000 metros do citado cruzamento. O que eu consegui imaginar até aqui? Vocês conseguiram imaginar a cena? Sim ou não? Tem uma avenida aqui, ó. E uma outra avenida que vem para cá. Elas se cruzam. Então, assim, formando um ângulo de 30 graus aqui. Tá? Então, vou dizer que essa aqui é a Teonório Quadros. Teonório Quadros. Olha o nome das ruas. E a outra é Teófilo Silva. Teófilo Silva. Tá? Então, essa aqui é Teófilo Silva, essa aqui é Teonório Quadros. E daí elas se cruzaram, formando um ângulo de 30 graus. Sabendo, o posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na rua Teófilo Silva, então tá aqui nessa rua o posto de gasolina, tem um posto de gasolina, a 4.000 metros do cruzamento citado. Aqui está o cruzamento, então a 4.000 metros, vou dizer que esse posto está aqui. É o posto. Posto. Tá? Tá aqui o posto. A 4.000 metros. Então, daqui até aqui tem 4.000 metros. 4.000 metros. Sabendo que o percurso do posto até Tenório Quadros, que é essa rua que vai dar lá em cima, ó. Até aqui, ó. Vai acabar meu quadro, mas é até ali. Sabendo que forma um ângulo de 90 graus com o posto encontrado e a rua Teonório Silva. Então, aqui forma um ângulo de 90 graus. Quer saber quantos quilômetros de distância está esse posto dessa rua? Quer saber essa distância aqui? 4.000, ele está querendo saber em quilômetros, tá? E foi dado tudo em metros. Então, eu vou pegar esse triângulo que está aqui mal feito, desse mapinha, e desenhar ele assim, ó, limpo, para que eu consiga enxergar melhor. 30 graus. O posto de gasolina, aqui 4.000 metros, ou 4 quilômetros, eu quero saber quanto é que é esse X aqui. É isso que eu quero saber. O que eu tenho dentro desse triângulo? Aqui está o meu ângulo de referência. Esse X é o que do meu ângulo de referência? Hipotenusa, cateto oposto ou cateto adjacente? Oposto. Oposto. Então, esse cara aqui é o oposto. E esse cara aqui é o quê? Adjacente. Adjacente. Tem oposto e adjacente, eu vou usar o quê? Seno, cosseno ou tangente? Peraí, vamos pegar aqui a cola. Pegue a cola. Tangente? Por quê? A tangente que a gente não tem. A tangente, porque a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tu tem os dois aqui, ó, o que tu tem e o que tu quer. Ok. A tangente é raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3 é igual ao oposto que tu não sabe que é o x e o adjacente que é os 4.000 metros. O exercício está pedindo, não pede nada. O exercício não pede nada, eu tenho que calcular assim mesmo. Então, vamos lá. Vai ser 4.000 vezes 1,7, que a raiz de 3 é 1,7, sobre 3. Isso vai dar distância. Quanto é que vai dar essa distância aqui, por favor? Calculem para mim. Dois, 266? 2,266, vírgula o quê? 666. Aonde está a vírgula, velho? Hã? Peraí, vamos de novo. Ai. 7. 2,266,666. Vai dar 2.266, vou arredondar para 67. O que significa que dá o quê? Dá 2,266 km. Pelo amor de Deus, quem é que tá com esse telefone aí?
Deu. Certo? Isso aqui em metros. Se fosse em quilômetros, daria 2,266 quilômetros. Feito o exercício? Conseguiram entender? E, professor, esse exercício não está no assunto 8, né? Claro que está. Qual que é mesmo? Desculpa. É na segunda página. Não, assunto 9, querido. Assunto 9. Ah, tá. Desculpa, professor. Trigonometria. Não. A gente está em trigonometria. O assunto 8 era logaritmos, né? Ô, Sora, só uma pergunta. No trabalho tem atividade dessas também? Ou não? Tem que estar. Esse é o exemplo 1. O exemplo 2 fala o seguinte. O exemplo 2 assim. Um avião levanta voo sobre um ângulo constante de 20 graus e percorre 2.000 metros em linha reta. Qual será a altura atingida por esse avião aproximadamente? Então, olha aqui, ó. Tá aqui a pista de voo. O avião subiu, decolou 20 graus. E ele manteve esse 20 graus aqui. Por quanto tempo? Até andar 2.000 metros. Depois que ele andou 2.000 metros, qual é a altura? A altura é sempre perpendicular à base. É isso que ele está querendo, essa altura aqui. Então, quando o avião decolou, ele andou 2.000 metros aonde? No ar. Por amor de Deus, criatura, a maioria de vocês coloca que ele andou na pista. Ele decolou, ele levantou o voo, ele andou 2.000 metros, ele voou aqui, ó, 2.000 metros. Ele não está na pista andando 2.000 metros. Então, o que eu tenho aqui, esses 2.000 metros, não é a pista, não é o cateto. Ele é o quê? A hipotenusa. Então, eu tenho aqui hipotenusa e essa altura aqui vai ser o quê em relação ao ângulo de referência? O cateto oposto. E daí tu tem hipotenusa e cateto oposto, tu vai ter que usar o quê aqui? Seno. Seno. Professora, dá um monte aí em todo mundo aí. Vou dar um monte. Peraí. Ah, que essa frescura. Peraí. Deu? Todo mundo mutadinho. Então, o que eu tenho aqui? Seno de 20 graus, que é igual ao cateto oposto, que é a altura que eu quero, sobre a hipotenusa, que é 2.000 metros. Ali, o enunciado do exercício me dá valores para que eu substitua. Se eu usar seno, é para substituir por 0,342. Se eu usar cosseno, por 0,94. E se eu usar tangente, por 0,364. Como eu usei seno, eu vou utilizar 0,342. Vezes os 2.000 que passam para lá multiplicando, e eu vou ter a minha hipotenusa aqui. A minha hipotenusa não. Eu vou ter a minha altura ali, certo? Eu não entendi esse 0,342 aí. Está no enunciado. Ah, então tá. Beleza. E Desculpa ali que eu o não tô enunciado. aberto aqui. Hã? É que não tá aberto para mim. Eu vou abrir. Ah, tá. Então, a minha altura vai ser quanto? 684 metros. Ah, agora eu vi ali, professor. Tranquilo, valeu. Viu? O enunciado te dá 3 opções. Eu fui procurar, Você que vai escolher qual, naquele quadrinho lá. tá? Já me banana. Opa. Dei uma copiada aí para a gente começar o próximo tópico, que a gente vai largar triângulos, retângulos e ver triângulos quaisquer. Ô, prof, eu decorei a sua musiquinha. Canta aí que eu quero ver. Não, olha só. Espera aí que eu vou ligar a câmera para a senhora ver. Ah, eu até quero ver. Vou procurar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera que eu não tô te vendo. Espera que eu não tô te vendo ainda. Ah, meu Deus. Tá tirando. Ai, que louco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou decorar. Não, nós estamos bem.
Que viagem. Gente, tu morre e não vê tudo. Tu vê, em vez do cara estar calculando, ele foi lá procurar a roupa de Natal. Ivo, Ai, vamos rir que a morte é certa, pô. essa quarta-feira é uma noite abençoada, Ivo. Passa muito Não, rápido. a senhora não tem noção, eu abro mão de ver o Abraão para assistir essa aula. Gente, as aulas no presenciais são maravilhosas. Porque quando termina, a gente está com gostinho de quero mais. A gente passa a noite inteira rindo e produzindo. Eu também, Rafael, estou chocado. Ainda bem, Rafael, que ficou gravado. Isso a gente vai poder ver várias vezes. A senhora que inventou isso aí, eu só dei uma aperfeiçoada. Tu vê, eu vim de chapéu de palha, poderia ter vindo de Mamãe Noela, né, velho? Olha aí, homem, fica a dica. Fica a dica, na próxima vez. É verdade, Vinícius. O Ivo é que nem o Abraão. Vai aos 50. Só me falta 100, professor. Tá vendo, Ivo? Tá vendo? Viu? Posso apagar, gurizada? Pode. Você não apaga 2 ali, por favor, que eu tô copiando. Tá, então vou esperar tu terminar. Deu, professor, pode apagar. Heitor. Bom, o mundo seria perfeito se todos os triângulos tivessem ângulos internos iguais a 90 graus, certo? Mas nem tudo é pitagórico dessa forma. Então, quando eu tiver que trabalhar com um triângulo que não tem ângulo reto, de que maneira eu descubro esses lados e de que forma eu relaciono esses lados com os ângulos? Usando 3 fórmulas para triângulos quaisquer. São essas 3 fórmulas que a gente vai ver agora. Tá? Então, quando a gente entrar em triângulos quaisquer, eu vou estar falando de triângulos que não têm ângulo de 90 graus, ou que pelo menos eu não tenho certeza absoluta que o ângulo é de 90 graus. Porque tudo que a gente viu ali, ó, Teorema de Pitágoras e o SOHCAHTOA,
que são aquelas 3 razões trigonométricas do seno, cosseno e tangente, só podem ser usadas se eu tiver absoluta certeza que um dos ângulos desse meu triângulo é 90 graus, certo? Quando eu não tiver certeza, eu não posso usar nada daquilo. Eu só posso usar aquela tabela da musiquinha natalina. Aquela eu posso usar sempre, certo? Mas as razões trigonométricas e o teorema de Pitágoras, não vou poder usar. Ok, então o que eu uso para triângulos quaisquer? Vamos imaginar que eu tenho um triângulo qualquer, vou desenhar um triângulo que não tem ângulo de 90 graus. Desenho esse triângulo aqui, ó. Vou dizer que aqui é A, aqui é B e aqui é C. Certo? Vértice oposto ao A é o vértice A maiúsculo, vértice oposto ao B é o vértice B maiúsculo, vértice oposto ao C é o C maiúsculo. E é essa parada que eu tenho. Como é que eu vou calcular isso aqui? Bom, existem três leis para calcular isso aqui. Eu vou começar calculando pela lei dos senos. A lei dos senos relaciona o seguinte. A lei dos senos diz que existe uma razão, tá? Que existe uma razão entre o lado e o seno do ângulo oposto. E essa razão é sempre a mesma. Ou seja, se eu dividir o A, que é esse lado, pelo seno desse ângulo, essa divisão tem que ser igual a eu dividir o B, que é o lado B, pelo seno do ângulo oposto ao B, pelo seno de Bzão, então. E essa divisão tem que dar o mesmo resultado do que se eu dividir o C, Czinho, esse lado C, pelo seno do Czão lá. Então, essas 3 divisões têm que dar o mesmo resultado. E isso é bárbaro, porque se eu souber uma divisão, eu consigo descobrir qualquer outra coisa depois, certo? E ainda, a lei dos senos vai a maior. Ela me diz o seguinte, que se esse triângulo, esquisitaço pra caramba, estiver inscrito numa circunferência, então bora lá, vou fazer uma circunferência aqui. Aqui é a circunferência, certo? Se esse triângulo estiver inscrito aqui nessa circunferência, assim, ó, todo esquisitão, tá? Aqui é o B, aqui é o C, aqui é o A, aqui é o Azinho, aqui é o Bzinho, aqui é o Czinho. Ele me diz o seguinte, que eu tenho ainda uma relação com o raio dessa circunferência, ó. O raio daqui, ó. E eu consigo dizer que essa razão é igual a 2 vezes o raio dessa circunferência. Ou seja, essa razão é igual ao diâmetro da circunferência a qual esse cara está inscrito. O que eu quero que vocês entendam? Quando eu falar em inscrito, significa que a figura tem que estar toda dentro, mas ela não pode estar dentro boiando na figura. Ela tem que estar dentro encostando na figura externa. Então, os 3 vértices têm que encostar na circunferência aqui. Entenderam? Não pode ser uma circunferência e um triângulo pequenininho aqui dentro, senão essa relação não vai funcionar. Ela tem que, os pontos dos vértices do triângulo têm que pertencer a esse círculo aí, certo? Então, ela se diz inscrita. Então, quando eu tenho um triângulo qualquer inscrito dentro de uma circunferência, eu posso ainda relacionar a lei dos senos com o diâmetro dessa circunferência aqui. Tranquilo? Por gentileza, copiem que eu vou dar exemplos. Segura o tchan então, professor. Espera um pouquinho. Certo? Vou sentar, inclusive. Vocês estão conseguindo linkar isso com alguma coisa que vocês aprenderam no passado ou não?
Isso aí usa muito para fazer peças, coisas, pelo menos para mim, né, professor? Coisas assim, sei lá. Mas tu te lembra de ter aprendido isso na escola? Ah, sim, agora tá vendo, aos pouquinhos tá vendo, né? Beleza. Ah, professor, eu fiz umas cadeiras de estruturas que o professor dava isso aí, mas não explicava desse jeito aí. Muito louco. Henrique, posso explicar agora de novo para ti. Depois eu vou usar num exemplo. Mas vamos lá, vou explicar de novo, tá, Henrique? Presta atenção aí. Olha só. O Henrique pediu para que eu explicasse de novo, porque não ficou muito clara essa parte do raio. Então, olha aqui. Se eu tenho um triângulo qualquer, esse triângulo tá dentro de uma circunferência, e a gente chama, quando o triângulo está dentro de uma circunferência, nessa posição eu chamo de triângulo inscrito na circunferência, significa que ele está dentro dessa circunferência. Quando ele está inscrito nessa circunferência, os vértices dele, que é esses pontinhos aqui, ó, o B, o C e o A, tem que estar sobre a circunferência, tá? Quando ele está assim, essa relação do seno, que era essa razão do A dividido pelo seno de A, do B dividido pelo seno do B, do C dividido pelo seno do C, dá exatamente o diâmetro dessa circunferência, ou seja, a medida de 2 vezes esse raio. Então, eu consigo relacionar, além da trigonometria, eu jogo isso lá para a geometria plana e consigo linkar com uma circunferência, certo? E isso é de extrema valia, porque eu consigo relacionar duas figuras de extrema importância dentro da matemática, da geometria, né? Que é o triângulo e a circunferência. Conseguiu entender agora, Henrique? E por que ele tá ali? Por que é 2R ali o resultado, professora? Da lei dos cossenos, dos senos ali. 2Rs. Por quê? Porque o que é diâmetro, Ivan? Ivo, o que é diâmetro? Diâmetro não é 2 vezes o valor do raio? Ah, perfeito. Tá, certo. Tá? Então, eu estou relacionando esse triângulo com esse raio. 2 vezes o tamanho desse raio. O Ivo vai chorar com essas declarações de amor. Olha que ele já botou ali, ó. Mas é porque é a sua aula, professor. Se fosse outra, eu nem me manifestava. Certo. Já copiaram, gurizada? Já. Posso apagar? Vamos ver exemplos disso aí, tá? Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Vocês viram que a lei dos senos, ela é em 4 partes, né? É uma razão, outra razão e 2 raios. Ela é feita em 4 partes, tá? Só que eu nunca utilizo as 4 juntas. Eu utilizo 2 a 2. A gente tem 10 minutos. Eu utilizo 2 a 2. Então, primeiro eu vou utilizar, ou eu utilizo essa aqui com o A com o B,
ou A com C, ou A com o diâmetro, que é 2 vezes o raio, ou B com C, ou B com o diâmetro, mas sempre 2 a 2. Nunca as 4 juntas, porque senão isso vai me dar um nó no cérebro. Tá? Deixa eu colocar aqui o computador para carregar. Feito. Tá carregando. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Eu vou apagar aqui essa circunferência e vou botar o desenho aqui do lado para que a gente consiga entender o que eu quero. Terminando essa live é intervalo, professor? Sim, daí é intervalinho de 20 minutos. 30 minutos? Não, 20 minutos! Isso é engraçadinho hoje, hein? O pessoal hoje tá que nem a véia da praça. Não estão entendendo nada que a senhora está falando. Vai que cola, né? Vai que cola, né? Que nem a outra. Tá certo. Então, olha aqui. Vou inventar um triângulo aqui. Coloquei assim, ó. Isso aqui é um Y. Seu torto. Coloquei assim, ó. Coloquei um triângulo. Observem que esse triângulo não faz a menor referência de ser um triângulo retângulo. Então, não sei se isso aqui tem ângulo de 90 graus. Se eu não tenho absoluta certeza, eu não posso aplicar as 3 razões trigonométricas, né? Seno, cosseno e tangente, que é cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa e cateto oposto sobre cateto adjacente, e nem a relação pitagórica. Então, isso não cabe aqui. Mas eu posso utilizar a lei dos senos. Por que eu posso utilizar a lei dos senos? Porque se eu observar, eu tenho aqui, ó, esse ângulo e o lado oposto a ele. E tenho esse ângulo e quero saber o lado oposto a ele. Então, eu estou trabalhando exatamente com o princípio da razão da lei dos senos, que é relacionar quem? Lado com ângulos opostos. Então, eu consigo aplicar aqui. De que maneira? Não interessa quem é A, quem é B, quem é C. Eu vou pegar o lado 6, e vou dividir pelo seno do seu ângulo oposto. Quem é o ângulo oposto? 30. Seno de 30. E isso aqui vai ser igual ao outro lado que eu quero descobrir, que é Y, sobre o seno do seu ângulo oposto, seno de 45. Certo? Entenderam a montagem aqui? Tá de novo aí, professor, por favor. Certo. O que a lei dos senos diz? Tu não tem que decorar essa fórmula, tu tem que entender o que ela diz. Ela diz que se eu dividir um lado pelo seno do ângulo oposto, tem que dar o mesmo valor que se eu dividir o outro lado pelo seno do ângulo oposto a este. Certo? Então, se eu pegar esse lado aqui, que é 6, quem é o ângulo oposto ao 6 aqui, queridão? Quem é o ângulo oposto a esse 6? Não é o 30? 30? Então, se eu dividir o 6 por seno de 30, esse resultado tem que dar igual a se eu dividir o y pelo seno do ângulo oposto a ele. Quem é o ângulo oposto ao y? 45. Daí eu faço a relação da lei dos senos. Só distribui, né? Agora sim. Agora eu vou multiplicar em x aqui, ó. 6 Beleza. vezes seno de 45 é igual a y vezes seno de 30. Vou lá para a tabelinha, e aqui vai dar raiz de 2 sobre 2, e aqui vai dar 1/2. Certo? Como eu tenho 2 e 2, um de cada lado eu posso simplificar, eu tenho que y é 6 raiz de 2. Se eu quiser isso em número decimal, eu substituo por 1,4. 1,4 ou 1,41, tanto faz, tá? Vai dar 6, 24, 8. E eu achei.
Entendido? Sim ou não? Sim. Tá. Então, dei uma copiadinha aí. Sora, Sim. eu tava tentando fazer antes da senhora terminar e aí eu fiz como se todos fossem, em vez de eu cortar o 2, eu fiz como se todos valessem 2. Daí eu acho que foi por isso que eu errei, né? É, mas tu poderia ter feito assim, ó. Eu não precisaria cortar esse 2. Tu poderia ter passado esse 2 que está dividindo para cá multiplicando. Aí ficaria 12 divididos por 2, vai dar o mesmo 6. Tá. Uhum, entendi. Vai terminar a nossa live mais ou menos às 8h30. Então a gente volta 10 para as 9, certo? Dez para 9, então, professor. Certo. Show de bola. Terminaram de copiar, gurizada? Sim. Sim. Tá, então vamos para o intervalo e a gente volta depois, certo? Voltaremos. Voltaremos.